preocupação. Meu Deus, como que eu vou gerar DARF? Eu tenho que gerar DARF para pagar o imposto. E eu fiquei bem perdida. Hoje a gente vai falar sobre DARF. Como gerar uma DARF, como compensar prejuízo, em quais situações eu preciso gerar DARF, principalmente relacionado às nossas vendas no mercado aí financeiro. Para esclarecer, esse ano eu comecei revisando a minha carteira e eu entrei em um consenso que eu vou precisar vender alguns fundos imobiliários, que eu vou diminuir a quantidade de fundos da minha carteira de fundos imobiliários e também das minhas ações. Com isso, me veio uma preocupação. Meu Deus, como que eu vou gerar DARF? Eu tenho que gerar DARF para pagar o imposto. E eu fiquei bem perdida. Busquei alguns vídeos para tentar entender aqui no YouTube. Não encontrei de forma muito facilitada a linguagem, então eu tive esse tipo de dificuldade para entender como gera uma DARF, para que eu pudesse fazer na minha vida. Então eu acho que pode ser uma dúvida de muita gente, principalmente nós, iniciantes nos investimentos. Eu estou investindo aí já há algum tempo, comecei há mais ou menos quase 3 anos na renda variável. Não fiz muitas vendas, então esse ano vai ser as minhas primeiras gerações de DARF que eu vou precisar fazer. E com isso eu tive que estudar e aprender como que faz, como que funciona esse mercado. E dessa forma, eu tive esse aprendizado e eu quero trazer aqui pro canal, porque pode ajudar muita gente. Nós, iniciantes, a gente precisa se ajudar, é uma comunidade que precisa cada vez mais ficar mais forte. E a minha comunidade é de muitas mulheres que estão iniciando nesse mercado do investimento, então tem muita linguagem difícil pra gente, tem muita coisa que é nova e gerar DARF é uma coisa que pra mim foi muito novo e eu tive que aprender. Diante disso, eu vou trazer alguns pontos aqui pra vocês, como que gera DARF, o que a gente faz no imposto de renda depois quando a gente gera DARF. Enfim, é tanta coisa, mas vocês vão entender que é bem simples. Para investimento, a gente tem duas possibilidades de gerar DARF, quando a gente vende ações e quando a gente vende fundos imobiliários. Renaura, quando que eu vou precisar gerar DARF? Quando a gente vende com lucro. O governo, o leão, ele só está preocupado com os teus ganhos na bolsa. Quando você tem lucro. Quando você tem prejuízo, pouco importa para ele. O prejuízo só importa para você. Você precisa anotar o prejuízo para depois, futuramente, compensar quando você tiver lucro para você pagar menos imposto. O que acontece? Quando você vende ações, as ações, ela tem uma isenção de imposto até R$20.000 quando você faz uma operação swing trade. O que é swing trade? Você compra hoje e você vende em qualquer outro dia, menos hoje. Porque se você compra hoje e vende hoje, não é mais swing trade, é day trade. Você compra no mesmo dia e vende no mesmo dia. Mas se você compra hoje e vende só daqui lá amanhã, ou depois, ou daqui a um ano, não importa, é swing trade. Aí nesse caso, você tem uma isenção de até R$20.000 de venda. Ou seja, se você vender até R$20.000 e você teve ganho de capital, você teve lucro, você é isento, você não precisa gerar DARF. Mas, no ano seguinte, você precisa informar a Receita Federal em um tópico específico lá da Receita, lá do nosso imposto de renda. Onde? Relacionado às ações. Você vai na renda variável, no tópico de renda variável, e você vai lá em operações comum / day trade, que é ações, você vai colocar no mês que você vendeu o lucro que você teve. Você vai ver quanto que você teve de lucro e você vai anotar. Todo mês que você vendeu e teve lucro, você vai anotar. Mesmo que foi isento de pagar imposto, você tem que anotar. Um outro ponto que você vai precisar também você vai precisar lançar. Você vai lá na parte de isentos, aquela parte que tem escrito ficha de rendimento isentos, e você vai lançar, você vai escolher a parte que está escrito ganhos líquidos à vista até R$20.000. Você vai somar todo o seu ganho do ano anterior que você teve com vendas e com lucro nas ações. Você vai somar tudo que você teve de lucro e vai lançar ali o total. Então, você lança em 2 locais. Lá na renda variável, mês a mês que você teve lucro, você vai colocar. E se vendeu até R$20.000, é isento em swing trade e não day trade, em swing trade. Aí você lança qual foi o total de lucro que você teve no ano anterior, isento, aí você vai lançar nessa parte. Entendeu? Essa parte das ações é isso. Outra coisa sobre ações que eu esqueci de mencionar, se você vendeu mais de R$20.000, que eu acho muito difícil nós iniciantes, por isso que eu nem preocupei em falar anteriormente, é que se você vendeu mais de R$20.000, é muito dinheiro para nós iniciantes. Então, acho que essa parte ainda não é tão preocupação da nossa cabeça. Mas, e também eu acho que nem a maioria das pessoas que vende nem faz isso. A gente fica no limite mesmo para não perder dinheiro pro leão. Mas, pensando assim, eu vendi mais de R$20.000. O que você vai fazer? Você vai precisar gerar DARF. Aí a gera DARF, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre aquele lucro que você teve. Aí você mesmo que faz o cálculo, não é a Receita. Você vai lá no site ou em alguns bancos grandões, eles geram DARF. Aí você vai lá, faz o seu cálculozinho, o lucro, vai ver quanto que deu de lucro e quanto é 15% desse lucro, você vai lançar bonitinho, vai pagar seu imposto de renda, vai gerar sua DARF e vai pagar. Tem essa parte aí. Se você vendeu mais de R$20.000 no mês, aí, e teve lucro,
aí você vai precisar pagar o seu imposto de renda para o leão. Se teve prejuízo, você vai anotar esse prejuízo dessa venda de ações com prejuízo. Toda ação que eu tiver prejuízo, eu tenho que anotar na hora. Sim, porque depois, se você for vender com lucro, você pode compensar. O leão não anota, não está preocupado com os seus prejuízos. Você tem que estar preocupado. Então, você vai anotar os prejuízos que você tenha. Se você tiver prejuízo, aí você anota no mês que você teve prejuízo de uma venda de uma ação. E no ano seguinte, lá na renda variável, que você vai precisar lançar lucros e prejuízos, você anota o prejuízo que tu teve. Ou o lucro. Tem que anotar. Não esqueça de anotar os seus lucros e também, principalmente, os seus prejuízos para compensar depois. Quando a gente fala de fundos imobiliários, aí é um outro esquema, minha gente. Fundos imobiliários, todas as vendas com lucro precisa gerar DAF. Não tem isenção para fundos imobiliários, tá? Quando a gente vende e tem lucro. A gente precisa, todas as vezes que vender fundos imobiliários com lucro, a gente precisa gerar DAF. O que acontece? Teve lucro, vamos gerar DAF. Aí você vai ver quanto que tu teve lucro no mês, aí você vai lá e vai fazer a geração de uma DAF. E para fundos imobiliários é 20%. Você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro daquele mês. Você vendeu agora em abril, por exemplo, a gente está em abril. Se você vende em abril, você precisa gerar a sua DAF até final de maio. Até o último dia de maio você precisa gerar e pagar essa DAF. Você tem aí, você espera se finalizar o mês todo de abril e você só precisa gerar e pagar até o final do mês seguinte, tá? Sempre assim. Você precisa esperar o mês acabar e no próximo mês, até o final, você precisa gerar e pagar. Aí você anota também a DAF que você pagou, o imposto de renda que você pagou, porque lá depois, no ano seguinte, na declaração seguinte do imposto de renda, você precisa anotar. Em relação ao que a gente vai gerar a DAF, a gente usa um código. O código para a operação é 6015. Isso é para operações no mercado financeiro. Aí a gente coloca esse códigozinho 6015 e a gente vai gerar essa DAF para pagar esse imposto. Tivemos o lucro em fundos imobiliários, vamos lá no banco, nos bancos grandes, por exemplo. Santander, Banco do Brasil, eles têm uma parte própria lá para gerar DAF. Só que aí você tem que colocar o valor, de quanto que foi o lucro, de quanto que é o imposto. Você que tem que fazer o cálculo, você só vai colocar lá o valor exato que tu tem que pagar. Ou eles não calculam pra você. Então, se você teve R$200 de lucro, você vai pegar 200, quanto é 20% desses R$200, e você vai lá no banco fazer gerar a DAF e você vai colocar o valor que deu desses 20% desses R$200 e vai colocar esse valor e vai gerar e pagar, tá? Ele não calcula pra você precisa calcular por si. Reinaldo, eu tive prejuízo, o que eu faço? Então, se você teve prejuízo, você anota, porque no ano seguinte você vai precisar, você anota porque você pode compensar. Eu posso compensar no mesmo ano? Sim, você pode compensar no mesmo ano. Se você teve um prejuízo de R$200, você está com um prejuízo de 200. Aí no mês seguinte você vendeu de novo e teve um lucro de 100, então você vai tirar esses 200 menos 100. Então o seu prejuízo atual é de menos 100. Então você deixa anotado. No mês por exemplo, de abril eu tive um prejuízo de 200, menos 200. No mês de maio eu vendi, eu tive um lucro de 100. Aí eu vou diminuir e vou botar lá no próximo mês que eu diminui, porque no mês anterior eu já tive um prejuízo, então eu vou colocar menos o prejuízo do anterior. Então, se era menos 200, nesse agora a gente vai diminuir 200 menos 100, agora no mês seguinte eu só tenho 100 de prejuízo para compensar. Aí no próximo mês eu vendi de novo, e agora eu tive um lucro de 200. Aí eu vou fazer 200 menos 100, que foi o último prejuízo que eu tenho ainda para compensar. Aí agora eu tenho R$100 para gerar DAF. Então é R$100, eu vou ter que tirar 20% desses R$100. Aí tirei. Deu até R$10. Aí deu agora, eu tenho que pagar essa DAF. Então eu vou lá no banco, vou tirar 20% de R$100, vou ver o valor que dá, vou lá no banco, vou fazer a minha DAF e vou pagar. É assim que funciona. A gente precisa pagar em fundos imobiliários. Teve lucro, a gente pode compensar. Só que tem que anotar tudo, porque no ano seguinte, na hora de gerar a sua DAF, na hora de gerar o seu imposto de renda, lá na renda variável, na parte de ações e de fundo imobiliário, você vai precisar colocar mês a mês, se você teve lucro ou prejuízo, porque como você compensou e não pagou lucro, a Receita precisa ter ciência. Porque se você não coloca, ela vai te cobrar imposto. Por que você não pagou? Você tinha que pagar. Então você tem que colocar tudo bonitinho. Não pode esquecer, no ano seguinte você precisa ir lá no mês que você teve prejuízo, você anotar menos 200. No mês seguinte você vendeu e teve 200 de lucro, mas tinha 200 de prejuízo. Então no mês seguinte você coloca menos 100. Aí no subsequente você vendeu de novo e teve mais 200 de lucro. Aí você coloca menos 100 e você ficou positivo 100. Aí você coloca mais 100. E vai ter também um espaço para saber se você pagou a DAF, você preenche. É assim. Então não pode esquecer de anotar nada pro leão, porque se a gente esquece, aí, minha filha, ele vem te cobrar aí com juros. Não pode esquecer. E se você não paga a sua DAF até o final do mês seguinte, você paga juros. Então não esqueça. Vendeu e teve lucro, lembre-se, principalmente fundos imobiliários, lembre-se que precisa gerar DAF até o final do mês seguinte e pagar. Ações, a gente ainda tem um escape, porque se a gente vendeu só até R$20 mil com lucro, em swing trade, é isento. Então a gente não precisa gerar DAF.
só sinalizar no ano seguinte o lucro que a gente teve, que foi isento, e também coloca lá na parte de rendas variáveis, sinalizar o nosso lucro na ação. Mas não precisa gerar DAF no ano anterior e pagar tudo bonitinho. Espero que vocês tenham compreendido. E depois, acredito que esse ano eu vou gerar uma DAF, e assim que eu gerar uma DAF, eu faço um vídeo mostrando passo a passo da minha primeira DAF e posto aqui pra vocês. Tchau!